Pare um momento e olhe para si mesmo. Quantas vezes você esteve prestes a desistir, justamente antes de conseguir? Quantas vezes sua mente lhe disse, não posso, quando no fundo você sabia que podia? Você não precisa de mais motivação, precisa de uma mentalidade de ferro. Uma mente que não se quebra diante da dúvida, que não se deixa dominar pelo medo nem pela opinião dos outros. Porque a verdade é esta: você não falha por falta de talento, falha por falta de controle mental. Hoje eu vou desafiá-lo a deixar de ser vítima de seus pensamentos e a tornar-se seu dono. Treine sua mente como um guerreiro treina o corpo, com disciplina, propósito e fogo interior. Se você tiver coragem de escutar até o final, sairá com uma mentalidade tão forte que nada poderá detê-lo. Antes que o vídeo comece, quero que faça algo poderoso. Vá agora mesmo aos comentários e escreva com determinação esta frase: hoje domino meus limites, sou estoico. Não faça isso apenas por escrever, faça com intenção, sentindo de verdade. Porque cada palavra repetida com consciência se transforma em uma ordem direta para sua mente. Ao escrevê-la, você está reprogramando o subconsciente, declarando que hoje assume o controle, que hoje decide superar-se, que hoje sua mente não tem limites. Essa frase não é apenas um texto, é um compromisso consigo mesmo, uma promessa de força e disciplina. Então escreva, repita e deixe que ela se grave dentro de você como uma semente que, a cada ação, crescerá até transformá-lo em alguém impossível de deter. Ensinamento 1: como ter uma mente capaz de realizar qualquer coisa. A sua mente é o campo de batalha mais importante da sua vida. Se você não a treinar, ela será dominada pelo barulho, pelas dúvidas e pelas emoções que roubam sua direção. Mas quando você a transforma em sua aliada, tudo começa a se alinhar, seus hábitos, suas decisões e o seu destino. Você não precisa de sorte, precisa de uma mente forte e disciplinada. Tudo o que hoje parece impossível se torna alcançável quando faz sua mente trabalhar a seu favor e não contra você. Uma mente poderosa não se constrói da noite para o dia. Ela se forja no silêncio, nos momentos em que você escolhe se concentrar no que depende de você, em vez de se preocupar com o que não pode controlar. Cada pensamento é uma semente. Se você planta medo, colhe limites, mas se planta fé, foco e ação, verá crescer resultados extraordinários. A mente é como um músculo, ela se fortalece com o uso e se enfraquece com a distração. O primeiro passo é treinar a sua atenção. Vivemos em um mundo criado para dispersá-lo, para fazer com que pule de uma coisa para outra sem parar. No entanto, quem domina o foco tem poder. Dedique todas as manhãs alguns minutos a um único objetivo. Respire profundamente, repita o que deseja alcançar e visualize com clareza. A atenção consciente transforma o que parece confuso em algo possível. Depois, transforme o seu diálogo interno. Seus pensamentos são ordens que sua mente segue, mesmo sem perceber. Se você repete "não posso", sua mente buscará motivos para desistir. Mas se afirma "estou aprendendo", abre uma porta para o crescimento. Falar consigo mesmo com firmeza é uma forma de treinamento espiritual. Cada palavra que você escolhe pode construir ou destruir. Outro passo essencial é visualizar com detalhes. Não imagine o seu objetivo de forma vaga, sinta-o. Feche os olhos e veja como seria alcançá-lo, como você age, como pensa, como respira. O seu cérebro não diferencia o que é imaginado do que é vivido. Por isso, visualizar o sucesso prepara a mente para aceitá-lo como real. Não se trata de sonhar, e sim de criar direção. Você também precisa praticar a constância. A mente se torna invencível quando aprende a avançar sem depender da motivação. Um único ato diário, por menor que pareça, tem mais poder do que um impulso de entusiasmo.
A disciplina é construída ao cumprir a sua palavra, mesmo quando não tem vontade. A cada dia em que você age, fortalece o seu caráter e ensina a sua mente a confiar em você. E, acima de tudo, aceite o desconforto. As mentes fracas fogem do esforço. As fortes o transformam em crescimento. O progresso envolve desconforto. Aquela sensação que muitos interpretam como fracasso é, na verdade, expansão. Cada vez que você permanece firme em meio à dificuldade, a sua mente se torna mais resistente, mais consciente e mais livre. Os sábios do estoicismo, Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, ensinaram que o verdadeiro poder do ser humano está na mente. Você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como interpreta. A serenidade não vem de evitar o caos, mas de manter o controle interior. Uma mente disciplinada é livre, porque nada externo pode dominá-la. Com o tempo, a sua mente se tornará a sua maior aliada. Você sentirá calma nas situações difíceis, clareza quando os outros se desesperam e força onde antes havia dúvida. As circunstâncias não decidirão mais por você, porque saberá direcionar sua energia para o que realmente importa. Lembre-se, a sua mente é a oficina do seu destino. Se você a domina, nada poderá detê-lo. Treine-a todos os dias, cuide do que pensa e do que imagina. Não espere o momento perfeito para agir. Haja com a certeza de que uma mente bem treinada pode realizar qualquer coisa. Quando você controla a sua mente, controla o seu mundo. Ensinamento 2. Transforme os desafios em oportunidades para fortalecer sua mente. Cada desafio que você enfrenta na vida não chega para destruí-lo, mas para moldá-lo. Tudo o que hoje o incomoda, o pressiona ou o frustra é, na verdade, o treinamento que sua mente precisa para se fortalecer. Quando você muda a forma como vê a dificuldade, muda também a relação que tem com ela. Ela deixa de ser um inimigo que o golpeia e passa a ser um mestre que o ensina. Você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar o que decide pensar e como escolhe agir. Essa é a base do poder interior, transformar cada golpe em uma oportunidade de crescimento. O problema não está no obstáculo, mas na interpretação que você faz dele. Quando diz isso está me destruindo, enfraquece-se. Quando pensa isso está me fortalecendo, empodera-se. A diferença entre uma mente fraca e uma mente invencível está na atitude diante da dor. Quem foge do desconforto torna-se frágil. Quem o encara com serenidade torna-se imparável. Cada desafio, por mais difícil que pareça, contém uma semente de força. E se você escolhe enxergá-la, transforma o sofrimento em sabedoria. Imagine, por um momento, que cada obstáculo é uma academia mental. Cada decepção, um treino de resiliência. Cada perda, um exercício de desapego. Cada crítica, uma oportunidade de desenvolver a temperança. Em vez de resistir, agradeça pela chance de praticar suas virtudes. Pergunte a si mesmo, que parte de mim precisa se fortalecer com isso? Essa pergunta muda tudo, porque transforma o caos em propósito e a dor em evolução. O estoicismo ensina que o destino não pode ser controlado, mas pode ser dominado internamente. Marco Aurélio escreveu que o fogo transforma em chama tudo o que toca, assim deve ser sua mente, tudo o que acontece deve alimentar o seu crescimento. Sêneca ensinou que o sábio não sofre menos, mas sofre melhor, porque aprendeu a usar a razão como escudo. Epicteto lembrou que não são as coisas que nos prejudicam, mas as opiniões que formamos sobre elas. Se você adota esses ensinamentos como guia, cada dificuldade deixará de ser um castigo e se tornará uma oportunidade de virtude. Quando algo der errado, não reaja imediatamente. Respire, observe a emoção sem deixar que ela o domine.
Pergunte a si mesmo com calma: que virtude posso praticar agora? Talvez seja a paciência, o autocontrole, a humildade ou a fé no processo. Em vez de reclamar, faça uma nota mental do que está aprendendo. Se fizer isso de maneira constante, sua mente começará a associar os problemas ao crescimento, e não ao sofrimento. Faça do diário o seu refúgio. Escreva o que sentiu, o que compreendeu e como reagiu. Ao colocar seus pensamentos no papel, perceberá com mais clareza que as situações que pareciam terríveis foram, na verdade, necessárias. Porque tudo o que exige que você cresça está preparando-o para algo maior. Lembre-se de manter a calma nos momentos de tensão. Não porque está reprimindo suas emoções, mas porque está escolhendo ser dono delas. A serenidade não é a ausência de caos, é o domínio em meio a ele. Cada vez que você decide não explodir, fortalece o músculo invisível do autocontrole. E, acima de tudo, aceite a dor como parte do processo. Você não pode chegar ao topo sem carregar o peso do esforço. A dor não é sua inimiga, é a ferramenta que lapida o seu caráter e revela o seu verdadeiro potencial. Não amaldiçoe a tempestade, aprenda a navegar nela. Cada dificuldade que você enfrenta é uma lição disfarçada de obstáculo. A vida não é sobre evitar desafios, mas sobre tornar-se alguém tão forte que nada possa derrubá-lo. Treine sua mente em cada batalha, porque somente quem domina o seu interior é capaz de conquistar o mundo exterior. Ensinamento 3. Acredite no impossível e verá possibilidades onde os outros veem limite. Acreditar no impossível não é um ato de ingenuidade, é uma declaração de poder. É olhar para uma parede e enxergar uma porta onde os outros só veem um muro. É compreender que tudo o que um dia foi considerado impossível se tornou real porque alguém decidiu não aceitar os limites impostos pelo mundo. A mente é o terreno onde a possibilidade é construída. Se você acredita que algo não pode ser feito, seu cérebro não procurará caminhos. Mas se você se convence de que pode, sua mente inteira se ativará para descobrir como realizar. O que muda não é a realidade, mas a sua percepção sobre ela. Cada pensamento que você sustenta molda o seu destino. As pessoas que avançam não o fazem porque sabem mais, mas porque ousam acreditar um pouco mais. A fé mental é como um músculo, fortalece-se quando é exercitada e enfraquece-se quando você duvida de si mesmo. Tudo o que é grandioso começa no invisível, naquela pequena centelha interior que diz: isso é possível. Acreditar não significa ignorar os obstáculos, mas olhá-los com a certeza de que existe um caminho além deles. Quando você repete "não posso", está fechando as portas antes mesmo de empurrá-las. Mas quando diz "vou tentar", o universo começa a abrir caminhos que antes estavam ocultos. A fé em si mesmo não é um luxo, é uma necessidade para avançar. O medo paralisa, a crença impulsiona. Por isso, sempre que duvidar, lembre-se: o limite que você vê não é o fim do caminho, é apenas a fronteira da sua percepção. Imagine por um instante se os grandes avanços da humanidade dependessem apenas da lógica. Nada teria mudado. Todo progresso nasce quando alguém acredita antes de ver, quando ousa agir sem garantias. O mesmo acontece com você. Sua vida não muda quando alcança o resultado, mas quando decide acreditar que pode alcançá-lo. Essa decisão interior transforma sua energia, seu corpo, sua forma de falar e de se mover. É uma vibração que o mundo sente e responde. A filosofia estoica ensina que a fé racional, essa convicção serena de que você pode avançar sem depender do acaso, é a base da virtude e da ação. Marco Aurélio dizia que a alma se adapta e vence tudo o que enfrenta.
Sêneca ensinava que o sábio confia na sua força interior, não nas circunstâncias, e Epicteto lembrava que se você pensa que algo é possível, já deu o primeiro passo para realizá-lo. O estoicismo não convida a sonhar sem razão, mas a acreditar com fundamento, a ter fé na capacidade da mente de transformar tudo o que toca. Se hoje existe algo que lhe parece impossível, escreva. Observe com calma e anote abaixo: buscarei como torná-lo possível. Você não precisa saber o como ainda, precisa decidir o eu posso. Todas as manhãs repita com firmeza: tudo o que preciso para conseguir já está em mim. Substitua as queixas por perguntas: o que posso fazer diferente? Quando você muda suas perguntas, muda o seu destino. Visualize suas metas como se já tivessem acontecido. Não faça isso como um jogo, mas como uma programação mental. Sinta a emoção de já ter conseguido. O cérebro não distingue o que é real do que é imaginado, e quando você imagina com intensidade, ele começa a trabalhar para transformar isso em realidade. E quando chegarem os momentos difíceis, porque eles chegarão, não pense que tudo está perdido. Lembre-se de que o impossível só existe até que alguém o enfrente com fé suficiente. Mantenha o olhar firme, a mente aberta e o coração decidido. Porque tudo o que hoje parece inalcançável amanhã fará parte da sua história, se você continuar acreditando, mesmo quando ninguém mais acreditar. Ensinamento 4. Antecipe suas fraquezas para superá-las. Antecipar suas fraquezas não é sinal de insegurança, é uma demonstração de inteligência e autoconhecimento. Todos temos momentos em que a mente vacila, quando prometemos começar algo e adiamos, quando o cansaço se disfarça de desculpa, quando o impulso nos faz perder o controle. Não se trata de eliminar essas fraquezas, mas de antecipá-las. Porque quando você se antecipa, tem o poder; quando reage, já está em desvantagem. Conhecer-se profundamente é a base do autodomínio. Você não pode controlar o que não entende, nem vencer o que não reconheceu. Cada fraqueza tem um padrão, uma hora, um pensamento ou uma emoção que a desperta. Talvez você se distraia quando está estressado, procrastine quando tem medo de fracassar ou desista quando ninguém o observa. Mas se aprender a observar-se com atenção, perceberá que nada acontece de surpresa, você simplesmente não havia previsto. Uma mente disciplinada não espera que o problema apareça, ela o prevê, enfrenta-o com estratégia e o transforma em uma oportunidade de crescimento. O primeiro passo é aceitar suas limitações sem se julgar. Você não é fraco por tê-las, é humano. O importante é o que faz com elas. Em vez de esconder seus pontos vulneráveis, estude-os. Pergunte a si mesmo: em que momentos tenho mais dificuldade de manter o foco? Quais situações costumam me fazer cair? Ao identificar esses padrões, você pode criar um plano preventivo. Se sabe que se distrai com facilidade à tarde, adiante suas tarefas mais importantes para amanhã. Se o celular é sua principal distração, bloqueie-o nos horários críticos. Não espere falhar para agir, prepare-se antes que aconteça. A filosofia estoica ensina exatamente isso: o domínio de si nasce do conhecimento interior. Marco Aurélio dizia que quem se conhece governa a própria vida. Sêneca ensinava que não há vento favorável para quem não sabe a que porto deseja chegar. E Epicteto lembrava que ninguém pode vencê-lo se você não se render internamente. Os estoicos entendiam que o sábio não ignora suas fraquezas, ele as enfrenta com serenidade. Saber onde você vacila não o torna vulnerável, torna-o um estrategista. Para cada fraqueza, crie uma resposta. Se costuma render-se ao cansaço, prepare uma frase para se reerguer: descansarei quando cumprir meu propósito.
Se o desânimo aparece de repente, crie um lembrete visual que o inspire. Se sua mente busca desculpas, responda com ação. As desculpas se alimentam do momento, as estratégias se constroem com previsão. Cada vez que você assume o controle antes que o problema surja, fortalece seu caráter e enfraquece o poder do autossabotagem. Avalie seu progresso com honestidade, não para se punir, mas para ajustar. Observe seus avanços como um cientista que experimenta com a própria mente. Pergunte-se o que funcionou, o que falhou e o que pode melhorar. Esse processo contínuo o torna consciente, e a consciência é o verdadeiro escudo da mente. Quando você está consciente, as fraquezas deixam de dominá-lo. Com o tempo, perceberá que aquelas partes de si que antes pareciam frágeis se transformaram em forças. Você já não reage impulsivamente, já não cai nos mesmos erros. Está mais estável, mais dono de si mesmo. Essa transformação não acontece por sorte, mas por estratégia. Cada passo dado para antecipar a si mesmo é uma vitória silenciosa, porém poderosa. Lembre-se disto, você não é vítima de suas fraquezas, é o estrategista que as conquista. Todos os dias tem a oportunidade de se preparar melhor, de se conhecer mais e de agir com mais clareza. A grandeza não consiste em não ter falhas, mas em prevê-las e superá-las. Sua mente não precisa de perfeição, precisa de direção. Antecipe-se, planeje e vença de dentro para fora, porque quem conquista a si mesmo já venceu todas as batalhas. Ensinamento 5. Transforme os desafios em combustível para crescer. Cada desafio que surge na sua vida não aparece para detê-lo, mas para fortalecê-lo. A diferença entre quem se quebra e quem se eleva não está nos problemas que enfrenta, mas na forma como escolhe interpretá-los. Ensinamento 5. Transforme os desafios em combustível para crescer. Cada desafio que surge na sua vida não aparece para detê-lo, mas para fortalecê-lo. Quando você entende que a vida não o castiga, mas o treina, algo dentro de você muda, deixa de se sentir vítima e passa a ser aprendiz. Cada dificuldade, por mais dura que pareça, é uma oportunidade disfarçada, uma prova desenhada para expandir sua mente, forjar seu caráter e despertar o seu poder interior. Sua mente é o filtro que decide se algo o destrói ou o constrói. Quando um obstáculo aparece, há dois caminhos: reclamar ou aprender. Se escolhe a reclamação, o problema cresce. Se escolhe o aprendizado, é você quem cresce. Os desafios não o detêm, o revelam. Mostram do que você é feito, quanto acredita em si e quão disposto está a melhorar. Cada vez que supera uma dificuldade, torna-se uma versão mais forte, mais serena e mais sábia de si mesmo. O segredo está em mudar a pergunta. Em vez de dizer por que isso está acontecendo comigo, diga para que isso está acontecendo comigo. Essa simples mudança transforma sua energia. Você deixa de resistir à realidade e começa a utilizá-la como combustível. Porque quando aprende a ver o desafio como uma ferramenta de crescimento, sua mente deixa de lutar contra a vida e começa a cooperar com ela. Os sábios do estoicismo compreenderam isso com clareza. Marco Aurélio escreveu que os obstáculos não bloqueiam o caminho. Os obstáculos são o caminho. Sêneca ensinou que ninguém se torna forte em tempos fáceis, e Epicteto lembrava que os acontecimentos não nos prejudicam, mas sim a maneira como os interpretamos. Para os estoicos, a dificuldade não era uma maldição, mas uma oportunidade de virtude. Cada desafio era um exercício de paciência, coragem, temperança e sabedoria. Se você consegue manter a calma quando tudo parece desmoronar, está treinando o músculo mais poderoso de todos, a mente. Quando enfrentar um desafio, comece por observá-lo sem julgamento. Pergunte a si mesmo com serenidade:
Que habilidade posso desenvolver com isso? Talvez a vida esteja pedindo mais disciplina, mais resiliência ou mais humildade. Escreva, reflita e depois haja. Não fique preso ao pensamento, mova a energia em direção à mudança. Cada ação, por menor que pareça, o aproxima da sua melhor versão. Se falhar, não se culpe. Analise. O que essa queda lhe ensinou? O que pode fazer diferente da próxima vez? Essa é a mentalidade que transforma problemas em progresso. Registre seus aprendizados. Manter um diário não é apenas uma prática de reflexão, é uma forma de consolidar o crescimento. Quando você escreve o que aprendeu com cada dificuldade, reforça na mente a ideia de que tudo tem um propósito. E ao final de cada semana, agradeça pelos desafios. Não porque gosta deles, mas porque o fazem crescer. A gratidão muda sua vibração, o que antes era dor se transforma em sabedoria. O que era peso se converte em impulso. Cada desafio superado torna-se um testemunho da sua força. A vida não quer derrotá-lo, quer moldá-lo. Não fuja do fogo, deixe que ele o purifique. Cada obstáculo é a academia da alma, o campo de treinamento onde seu espírito é forjado. Então, quando a tempestade chegar, não corra, caminhe com firmeza, levante a cabeça e lembre-se de que dentro de você há uma força inquebrantável. Use o desafio como combustível. Deixe que cada golpe o torne mais sábio, cada erro mais consciente e cada obstáculo mais forte. Porque você não está aqui para desistir, está aqui para evoluir. Ensinamento 6. Libere o passado para construir o seu futuro. Soltar o passado não é esquecer o que você viveu, é libertar o peso que o impede de seguir em frente. Você não pode construir um futuro se sua mente continua presa ao que já não existe. Cada vez que revive uma ferida, um erro ou uma decepção, volta a dar poder ao passado sobre o seu presente. A mente tem o hábito de se apegar à dor como se isso fosse uma forma de proteção, mas na verdade, o que faz é mantê-lo preso a um ciclo que já terminou. Somente quando você se atreve a soltar, recupera a energia necessária para criar algo novo. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode decidir o significado que dará a isso. A liberdade interior começa quando deixa de perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a dizer o que posso aprender com isso. Cada experiência, até mesmo a mais dolorosa, trazia uma lição que você precisava para evoluir. Quando aceita isso, o passado deixa de ser uma corrente e se torna um mestre. Não se trata de apagar sua história, mas de olhá-la com maturidade, reconhecer o que já não serve e escolher seguir em frente sem carregar culpas, ressentimentos ou expectativas quebradas. Sua mente é especialista em lembrar os momentos em que você falhou, foi ferido ou perdeu algo importante. Mas se continua revivendo essas lembranças, está desperdiçando o presente, o único lugar onde pode se transformar. Cada dia em que se apega ao que foi, perde a oportunidade do que pode ser. Soltar não significa desistir, significa ter coragem para deixar ir o que já cumpriu seu propósito. O passado foi um mestre, não uma prisão. A filosofia estoica ensina que nada do que aconteceu pode prejudicá-lo agora, a menos que você escolha recordar com dor. Marco Aurélio escreveu que o homem sábio aceita o destino sem resistência. Sêneca ensinou que quem domina a mente não teme o que foi nem o que será. E Epicteto lembrava que não é o que nos acontece que nos afeta, mas como escolhemos interpretar. Eles entendiam que soltar não é fraqueza, é poder interior. O sábio não se apega ao que já passou, porque sabe que a única direção possível é para a frente. Olhe para si mesmo com honestidade e pergunte: quais hábitos ou pensamentos me mantêm preso? Talvez seja o medo do fracasso, a culpa por algo que fez ou o apego a uma versão antiga de si. Escreva, observe, reconheça.
e depois decida soltar. Não espere sentir-se pronto. Esse dia nunca chega. O ato de soltar começa quando você o faz, não quando se sente preparado. Reescreva a sua história. Em vez de dizer eu era assim, diga estou aprendendo a ser diferente. Afirme em voz alta, sou uma pessoa que age apesar do medo, que avança sem olhar para trás. Pratique o desapego todos os dias. Cada vez que sentir o impulso de reviver um pensamento ou uma queixa, pare e diga, isso já não me pertence. Respire fundo e sinta o alívio de deixar ir. A mente se reprograma com constância, não com desejo. A cada dia em que você escolhe não repetir um padrão, está construindo uma nova versão de si mesmo. Celebre esse progresso, mesmo que pareça pequeno, porque cada vez que você solta algo do passado, libera espaço para o novo. Seu passado não define quem você é, apenas mostra quem foi. O que realmente importa é o que você faz hoje. Você não pode mudar a história, mas pode mudar a direção. Quebre as correntes mentais que o prendem ao que já não existe. Abrace o poder de soltar, de fechar ciclos e abrir caminhos. Porque a verdadeira grandeza não está em reter, mas em deixar ir com consciência. Solte o velho, respire o novo e caminhe leve rumo ao futuro que está à sua espera. Ensinamento 7. Cultive ideias poderosas em vez de acumular coisas passageiras. A verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que é capaz de criar com a sua mente. Você pode perder bens, cargos ou dinheiro, mas uma ideia poderosa, uma visão clara ou um pensamento bem cultivado pode mudar completamente a sua vida e a de muitas outras pessoas. O mundo ensina a desejar mais coisas, mas o estoicismo ensina a desejar mais sabedoria. E quando você muda a direção do seu desejo, de possuir para compreender, de consumir para criar, descobre uma forma de abundância que nada nem ninguém pode tirar de você. As coisas materiais têm prazo de validade. O que hoje brilha, amanhã enferruja. Mas as ideias, essas transcendem o tempo. Uma ideia clara, profunda e bem nutrida pode transformar a maneira como você enxerga a realidade. Pode inspirar outros, abrir caminhos e construir oportunidades onde antes só existia rotina. Quando aprende a valorizar seus pensamentos mais do que seus objetos, você deixa de viver na escassez porque entende que o verdadeiro capital está na sua mente. Todos os dias, você é bombardeado por distrações, coisas para comprar, tendências para seguir, estímulos que fazem parecer que sempre falta algo. Mas se dedicar esse mesmo tempo a pensar, refletir e criar, descobrirá uma riqueza interior que não depende do exterior. Reserve momentos para estar consigo mesmo, observar seus pensamentos sem medo, escrever suas ideias e explorá-las sem julgamentos. É nesse espaço de silêncio, atenção e clareza mental que nascem as ideias poderosas. Os estoicos compreenderam isso com profundidade. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu que a alma se alimenta de ideias nobres. Sêneca ensinou que a mente treinada no pensamento correto nunca é pobre, mesmo que faltem bens, e Epicteto lembrava que nada é mais seu do que a forma como você pensa. Eles sabiam que o conhecimento, a reflexão e a virtude são os únicos bens verdadeiramente duradouros. As posses podem mudar de dono, mas uma mente sábia jamais se empobrece. Cultivar ideias poderosas requer intenção. Não basta viver no piloto automático, consumindo informações superficiais. É preciso pensar com propósito. Dedique alguns minutos todos os dias para refletir, ler algo que expanda sua mente ou escrever o que aprendeu. Não subestime seus pensamentos. Uma única ideia bem desenvolvida pode transformar sua realidade mais do que qualquer objeto material.
Quando você exercita o pensamento, fortalece sua criatividade, seu foco e sua visão de mundo. Cerque-se de pessoas que o inspirem a pensar melhor e não apenas a se sentir confortável. Conversar com quem desafia suas crenças desperta novas perspectivas e o impulsiona a crescer. Não tenha medo de mudar de opinião se uma ideia mais sábia lhe mostrar outro caminho. A mente aberta é fértil, nela germinam as ideias que transformam. Não acumule conhecimento apenas para si, compartilhe, ensine e aplique. O conhecimento que não é compartilhado murcha, mas o que se transmite se multiplica. Quando você aprende a valorizar ideias mais do que coisas, a ansiedade por ter se dissolve. Já não mede o seu valor pelo que possui, mas pelo que oferece. Percebe que um pensamento bem direcionado pode lhe dar mais poder do que qualquer fortuna, pois pode reinventar toda a sua vida. Não se torne um colecionador de coisas que quebram ou são esquecidas. Seja um cultivador de ideias que inspiram, que constroem, que permanecem. As coisas se desgastam com o tempo, mas as ideias, quando nutridas, crescem, se expandem e continuam vivas mesmo depois de você. Portanto, pare de acumular o efêmero e dedique sua energia ao eterno. Não acumule o que enferruja, cultive ideias que deixem marcas, porque uma mente desperta vale mais do que 1000 tesouros guardados. Ensinamento 8. Crie o seu próprio caminho em vez de seguir o dos outros. Criar o seu próprio caminho é um dos atos mais corajosos que alguém pode realizar na vida. A maioria das pessoas vive segundo moldes que outros impuseram, o que devem estudar, como devem se comportar, a quem devem agradar e quais sonhos devem perseguir. Sem perceber, acabam vivendo uma vida emprestada, repetindo padrões que não lhes pertencem. Mas chega um momento em que a alma se cansa de agradar, de imitar e de fingir. Chega um ponto em que o barulho das expectativas alheias já não consegue abafar a voz da sua própria verdade. Esse é o instante em que o seu verdadeiro caminho começa, quando você decide se escutar. Viver de acordo com o seu propósito nem sempre será confortável, mas será autêntico. É preciso coragem para olhar para dentro de si e reconhecer o que realmente deseja, mesmo quando isso contradiz o que os outros esperam. Ensinaram-lhe a buscar aprovação, não autenticidade, a adaptar-se, não a ser livre. Mas o preço da aceitação dos outros é alto demais se, em troca, você perde a sua paz. Você não veio ao mundo para seguir os passos traçados por outros, veio para deixar as suas próprias pegadas. O seu destino não depende da opinião de ninguém, depende da sua decisão de viver com coerência. Pergunte a si mesmo: o que estou fazendo me preenche ou apenas cumpre o que esperam de mim? Essa pergunta, simples, pode mudar a sua vida. Se as suas ações não refletem os seus valores, você está caminhando em círculos. Identifique o que é verdadeiramente importante para você: liberdade, sabedoria, serenidade, justiça, amor próprio. Esses valores são a sua bússola. Se caminhar guiado por eles, mesmo que o caminho pareça incerto, sempre saberá para onde está indo. Porque o que é construído a partir da autenticidade nunca desmorona. A filosofia estoica ensinou que a sabedoria não está em seguir a multidão, mas em agir com consciência. Marco Aurélio escreveu que a vida do sábio não depende do aplauso, mas da sua harmonia com a virtude. Sêneca ensinou que quem vive segundo a razão vive em liberdade, e Epicteto lembrava que nenhum homem é verdadeiramente livre até que aprenda a governar a si mesmo. Eles compreenderam que seguir o caminho de outro pode dar segurança, mas nunca dará plenitude. Ser autêntico não é rebelar-se contra tudo, é escolher com propósito o que realmente o eleva. Criar o seu próprio caminho exige aceitar a solidão do crescimento. Nem todos entenderão as suas escolhas,
e muitos tentarão fazê-lo duvidar. Mas a solidão de ser autêntico vale 1000 vezes mais do que a companhia de viver uma mentira. Cada passo dado a partir da verdade aproxima você de uma versão mais íntegra de si mesmo. Você não precisa que o mundo o aplauda, precisa apenas olhar-se no espelho e saber que está sendo fiel ao que é. Aprenda continuamente. Não siga caminhos já percorridos por medo de errar. Cada erro no seu próprio caminho vale mais do que um acerto no caminho de outro. A vida não é sobre chegar rápido, mas sobre chegar sendo você. E quando conseguir construir o seu próprio caminho, a sua autenticidade se tornará um farol. Outros verão em você o exemplo de que é possível viver com sentido, sem máscaras e sem depender da aprovação alheia. Lembre-se disto, não siga caminhos traçados, torne-se aquele que abre novos caminhos. Não tema ser diferente, tema não ter coragem de ser você mesmo. Cada dia é uma oportunidade para escolher a sua verdade, agir com consciência e escrever a sua história com as próprias mãos. A liberdade não está fora, mas dentro de quem tem a coragem de caminhar o seu próprio caminho, mesmo que ninguém mais o compreenda. Ensinamento 9. Aceita a mudança como motor natural da vida. A mudança é a única constante da existência. Tudo o que você conhece hoje, tudo o que tem, até mesmo o que é, está em movimento. Às vezes esse movimento é suave, quase imperceptível. Em outras, chega como uma tempestade que sacode tudo ao seu redor. Mas o que realmente o afeta não é a mudança em si, e sim a sua resistência a ela. Quando você se agarra ao que já não pode ser, sofre. Quando se adapta, cresce. A mudança não é sua inimiga, é o mestre mais honesto que a vida pode lhe oferecer. Aceitar a mudança não significa desistir, significa confiar. Confiar que cada transformação tem um propósito, mesmo quando você ainda não o compreende. A maioria das pessoas sofre não pelo que acontece, mas porque quer que tudo permaneça igual. Agarram-se à segurança do passado, aos hábitos, às pessoas, às versões de si mesmas que já cumpriram o próprio ciclo. Mas a vida não para. Se você se recusa a avançar, o tempo o empurrará de qualquer forma, e isso doerá mais. A verdadeira sabedoria está em soltar com consciência, não em se apegar por medo. A mudança não chega para destruí-lo, mas para lembrá-lo de que pode renascer quantas vezes for necessário. Cada vez que algo desmorona, uma parte de você se fortalece. Quando perde algo, aprende o valor do essencial. Quando algo termina, abre-se espaço para o que deve começar. A própria natureza vive em ciclos de transformação, as estações mudam, o dia vira noite e a semente morre para dar lugar à árvore. Por que com você deveria ser diferente? Resistir à mudança é resistir à sua própria evolução. A filosofia estoica ensina que a mudança não deve ser temida, mas compreendida. Marco Aurélio escreveu que o universo é transformação e a vida, percepção. Sêneca ensinou que quem se adapta à natureza das coisas encontra paz e Epicteto lembrava que nada externo nos perturba, apenas as nossas interpretações. Os estoicos entenderam que a serenidade não vem de controlar o mundo, mas de estar em harmonia com ele. Aceitar a mudança é viver em sintonia com a natureza, que não lamenta quando algo termina, porque sabe que todo fim é, na verdade, um novo começo. Quando algo mudar na sua vida, não resista. Observe. Pergunte a si mesmo, o que isso está tentando me ensinar? Talvez a mudança esteja convidando você a crescer, a soltar o superficial, a amadurecer emocionalmente ou a se reencontrar consigo mesmo. Cada situação traz uma lição oculta, mas você só a enxerga quando para de lutar contra a realidade. A resistência é uma tentativa inútil de deter o fluxo da vida. A aceitação, ao contrário, lhe dá poder. Porque quando você aceita, escolhe como responder.
Pratique a adaptabilidade todos os dias. Mude pequenos hábitos, experimente algo novo, faça as coisas de forma diferente. Treinar a mente para aceitar a mudança nas pequenas coisas prepara você para os grandes giros do destino. Não se apegue às rotinas apenas porque são confortáveis. Permita-se descobrir que fora da zona de conforto também há beleza e crescimento. A flexibilidade mental é um sinal de força, não de fraqueza. Quando você finalmente compreende que tudo muda, algo dentro de si se liberta. Já não teme o futuro, porque entende que nada dura para sempre, nem a dor, nem a alegria. Aprende a fluir com serenidade, sabendo que cada final é apenas uma transição. E então, mesmo no meio do caos, permanece em paz. Não tema a mudança. Ela é a mão invisível do destino moldando seu crescimento. Tudo o que você perde o prepara para o que virá, e tudo o que muda o impulsiona a se tornar alguém mais sábio. A vida não tira, transforma. Portanto, solte, confie e flua, porque somente quem aceita a mudança é capaz de realmente evoluir. Ensinamento 10. Construa sua fortaleza com hábitos diários. A fortaleza não se constrói em um único dia. Ela é edificada pouco a pouco, através dos pequenos atos que você repete quando ninguém está olhando. Cada decisão que toma, cada hábito que pratica é um tijolo na estrutura do seu caráter. Você não precisa realizar grandes feitos para mudar sua vida. Precisa apenas de constância. A mente se treina da mesma forma que um músculo com repetição, disciplina e paciência. As pessoas fortes não nascem com força. Elas a constroem por meio de escolhas diárias, às vezes pequenas, mas sempre firmes. O seu dia está cheio de momentos em que pode escolher ficar na cama ou levantar-se na hora que prometeu, adiar o que sabe que deve fazer ou fazê-lo agora, ceder à comodidade ou avançar um pouco mais. Essas decisões, que parecem insignificantes, são as que definem o seu destino. Cada vez que escolhe a disciplina em vez da preguiça, está fortalecendo a sua vontade. E cada vez que cumpre o que promete a si mesmo, ensina à sua mente que pode confiar em você. Não subestime o poder dos hábitos simples. Arrumar a cama, ler algumas páginas, meditar por alguns minutos ou seguir uma rotina de exercícios não são gestos triviais, são declarações silenciosas de compromisso. Você está dizendo a si mesmo, eu tenho o controle. Quando estabelece uma ordem interna, o caos exterior perde o poder sobre você. A sua força não depende da motivação, mas da sua capacidade de manter-se firme mesmo quando não tem vontade. Essa é a verdadeira fortaleza, fazer o que disse que faria, mesmo sem desejo. A filosofia estoica resume isso com clareza. Marco Aurélio ensinava que o domínio de si mesmo é a base da liberdade. Sêneca explicava que a constância é a virtude que transforma intenções em ações, e Epicteto lembrava que quem domina seus hábitos domina a própria vida. Os estoicos sabiam que o caráter não se forma nos momentos de glória, mas na rotina diária, quando você decide ser o seu próprio mestre e não o seu pior inimigo. Eles compreenderam que cada dia é um campo de treinamento para a mente e que a disciplina diária é a ferramenta com a qual se constrói uma vida forte, ordenada e livre. Se deseja uma mente firme, comece com ações pequenas. Escolha um único hábito que o aproxime da sua melhor versão. Não tente fazer tudo de uma vez, comece com 5 minutos, mas faça bem feito. O poder não está na quantidade, mas na consistência. Quando você repete um hábito por tempo suficiente, ele deixa de ser uma obrigação e passa a fazer parte de quem você é. E quando isso acontece, seu caráter se transforma sem que perceba. A disciplina, pouco a pouco, torna-se a sua natureza. Registre o seu progresso. Não para se comparar, mas para lembrar que cada dia conta.
Um dia cumprido reforça a confiança, um dia falhado não é derrota, é ajuste. O segredo está em sempre voltar, sem desistir. Cada hábito cumprido, por menor que pareça, é uma vitória silenciosa sobre a sua versão anterior. E essas pequenas vitórias, acumuladas, criam uma mente inquebrantável. Lembre-se disto, a grandeza não se constrói com impulsos, mas com constância. Não espere resultados imediatos. Construa fundamentos sólidos. Cada ação diária, cada pequeno esforço, cada promessa cumprida é mais uma pedra no muro da sua fortaleza interior. Você não precisa fazer tudo perfeitamente. Precisa apenas fazer todos os dias. Comece hoje e verá como a sua disciplina se transformará em poder. Construa sua fortaleza tijolo por tijolo e em breve terá uma vida que reflita tudo o que sua mente é capaz de criar. Ensinamento 11. Concentre-se apenas naquilo que pode controlar. A sua mente tem um poder imenso, mas enfraquece cada vez que você a usa para se preocupar com o que está fora do seu controle. Você se desgasta pensando no que os outros fazem, dizem ou pensam, no que pode dar errado, no que ainda nem aconteceu. Mas a verdade é simples, o seu poder existe apenas naquilo que depende de você. Todo o resto é ruído, distração e peso desnecessário. Quando aprende a distinguir entre o que pode e o que não pode controlar, experimenta uma liberdade que poucos conhecem. Você deixa de lutar contra o mundo e começa a construir a si mesmo. Pense nisso, quantas vezes você perdeu a calma por algo que não podia mudar. O trânsito, a atitude de outra pessoa, uma injustiça, um atraso, uma palavra que o feriu. E ainda assim nada disso estava sob o seu controle. A vida o colocará à prova constantemente, mas é você quem decide se essas provas o quebram ou o fortalecem. Quando sua energia se foca no que pode fazer, em como pode responder, você recupera o poder. Já quando concentra sua atenção no que não depende de si, torna-se prisioneiro emocional das circunstâncias. O controle não está em dominar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Você não pode escolher o que acontece, mas sempre pode escolher como reagir. E é aí que começa a sua liberdade. Cada vez que decide manter a calma em vez de reagir com raiva, cada vez que escolhe agir em vez de reclamar, cada vez que foca em melhorar o que realmente depende de você, exerce o verdadeiro poder do autocontrole. É isso que o diferencia dos outros, não o número de vitórias externas, mas o domínio interno que possui sobre si mesmo. A filosofia estoica explica isso com absoluta clareza. Marco Aurélio dizia que o homem sábio não se deixa perturbar pelo que não pode controlar. Sêneca ensinava que quem domina a mente domina o destino. E Epicteto lembrava que a liberdade começa quando deixamos de desejar que as coisas aconteçam à nossa maneira. Eles compreendiam que a serenidade nasce da aceitação da realidade como ela é, e de direcionar a energia para onde realmente pode gerar transformação dentro de nós. O estoicismo não busca eliminar o caos do mundo, mas treinar você para permanecer firme em meio a ele. Comece hoje mesmo. Quando algo o irritar, pare e pergunte: isso depende de mim? Se a resposta for não, solte. Não entregue a sua paz ao que não pode controlar. Se a resposta for sim, haja com determinação. Não espere que as circunstâncias mudem para melhorar sua vida. Melhore você e as circunstâncias se ajustarão à sua força. Esse hábito, repetido todos os dias, se tornará uma armadura mental. Cada vez que você escolhe focar nas suas ações, na sua disciplina e na sua atitude, torna-se mais forte. Aprende a responder com sabedoria em vez de reagir por impulso. Deixa de se sentir vítima da vida e se torna participante ativo dela. O estresse diminui, a clareza aumenta e sua confiança torna-se inabalável. Porque você já não luta contra o impossível.
Canaliza sua energia para o que realmente pode transformar. Lembre-se, o seu poder não está em mudar o mundo, mas em dominar a sua resposta diante dele. Ninguém pode tirar essa liberdade de você. Seja a rocha em meio ao caos, o equilíbrio em meio à tempestade. Pare de gastar energia com o que não pode controlar e verá como sua mente se tornará mais leve, mais clara e mais poderosa. Concentre-se no que depende de você e construirá uma vida tão sólida que nada externo poderá derrubá-la. Ensinamento 12. Revise o seu dia antes de dormir. Cada dia deixa uma marca na sua mente e essa marca determina como você se sentirá amanhã. O que você pensa antes de dormir não desaparece. Fica gravado no seu subconsciente, repetindo-se em silêncio enquanto você dorme. Se ao final do dia vai para a cama com culpa, raiva ou preocupação, está treinando sua mente para repetir essas mesmas emoções ao despertar. Mas se usa esse momento para revisar o seu dia com consciência e transformar mentalmente o que não saiu bem, começa a dirigir sua vida a partir de dentro. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar a forma como guarda isso na mente. E isso altera completamente o rumo da sua vida. Antes de dormir, pare e reveja o seu dia como se rebobinasse um filme. Comece pelo final, volte mentalmente por cada cena e observe o que viveu, sem se julgar. Talvez tenha dito algo que gostaria de ter expressado melhor. Talvez alguém tenha falado com grosseria, ou você tenha cometido um erro no trabalho. Em vez de reviver o desconforto, imagine esse momento como gostaria que tivesse acontecido. Mude a imagem. Se alguém falou com agressividade, imagine que o fez com respeito. Se você falhou, visualize-se agindo com serenidade. Este exercício não é fantasia, é reprogramação mental. Você está ensinando ao subconsciente como responder da próxima vez, substituindo o ruído por sabedoria. A mente não distingue o que você vive do que imagina intensamente. Ao revisar o seu dia de forma consciente, limpa a energia emocional acumulada. Cada pensamento revisto com calma deixa uma nova impressão positiva e, pouco a pouco, essas impressões tornam-se o seu modo natural de pensar e agir. É uma prática simples, mas poderosa. Não exige rituais complicados, apenas atenção e um desejo sincero de melhorar. Quando você domina esse hábito, o passado deixa de ter poder sobre você. A filosofia estoica ensina que a reflexão diária é o alicerce do autocontrole e da sabedoria. Marco Aurélio escrevia todas as noites sobre suas ações para medir o próprio progresso. Sêneca ensinava que o sábio examina o seu dia como um juiz de si mesmo, e Epicteto lembrava que a mente que observa seus pensamentos sem medo é uma mente livre. Os estoicos compreendiam que a revisão não é arrependimento, mas autoconhecimento. Não adianta lamentar o que já passou, o que realmente transforma é analisar com calma, aprender e melhorar. É assim que o caráter se fortalece, dia após dia. Transforme suas noites em um laboratório de crescimento. Não importa o que tenha acontecido, se o dia foi bom, agradeça, se foi difícil, revise, feche os olhos, respire fundo e percorra suas ações, palavras e pensamentos. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso agir com mais sabedoria amanhã? Quando encontrar algo que lhe causou dor ou desconforto, transforme-o na mente, não negue e ressignifique. Imagine o resultado ideal, sinta a paz de ter agido corretamente e adormeça com essa sensação. Com o tempo, essa prática o tornará mais consciente. Você deixará de agir por impulso, porque todas as noites terá treinado sua mente para responder com calma. Acordará com leveza, clareza e maior domínio das emoções. O seu subconsciente começará a trabalhar a seu favor, conduzindo-o naturalmente a decisões mais sábias. Lembre-se, toda noite você tem o poder de reescrever a sua história.
Não termine o dia com culpa nem com raiva, termine com consciência e gratidão. Revise, aprenda e solte. O que hoje você transforma na mente, amanhã se refletirá na vida. Não deixe que o dia o controle, assuma as rédeas dos seus pensamentos e transforme cada noite em uma oportunidade de renascer. Porque toda vez que revisa a sua história, você se aproxima da versão de si mesmo que sempre quis ser. Ensinamento 13. Limpe sua mente até alcançar clareza total. A sua mente é como um lago, quando está agitada, você não consegue ver o fundo. Mas quando se acalma, tudo se torna nítido. A clareza mental não é um presente, é uma prática. Uma mente saturada de pensamentos, distrações e preocupações não consegue enxergar com precisão, decidir com firmeza nem agir com sabedoria. Cada pensamento desnecessário é como uma pedra lançada na água, criando ondas que distorcem a sua visão interior. Para viver com propósito, é preciso limpar a mente desse ruído, permitir que a água se assente e enxergar claramente o que realmente importa. A confusão mental não vem da vida, vem do excesso de pensamentos que você carrega. Preocupa-se com o que não pode mudar, compara-se com o que os outros fazem, consome mais informação do que a mente consegue processar. Sem perceber, vai acumulando pensamentos alheios, ideias inúteis e opiniões que não lhe pertencem. Assim, perde o foco, a energia e a conexão com o essencial. A clareza não surge por acaso. Ela nasce da decisão de limpar a mente todos os dias, assim como você limpa o corpo. Comece escolhendo o que é importante. Todas as manhãs, antes de se deixar levar pelas urgências, escreva 3 coisas essenciais que deseja realizar. Não 10, apenas 3. A sua mente não precisa de quantidade, precisa de direção. Depois, reserve momentos de silêncio, sem música, sem celular, sem distrações. Aprenda a ouvir a sua respiração e a observar os pensamentos sem segui-los. Não lute contra eles, apenas deixe que passem. Essa prática simples mostrará o quanto a sua mente se enche sem necessidade. A clareza também se cultiva revisando os pensamentos ao final do dia. Pergunte-se, quais pensamentos me serviram e quais não? Escreva num caderno o que o preocupou, que aprendeu e o que sente que deve deixar ir. Não se trata de reprimir sentimentos, mas de esvaziar o que já não é útil. Uma mente que se revisa todas as noites desperta mais leve. Não leve pensamentos não resolvidos para a cama. Permita que sua mente descanse em ordem, não no caos. A respiração consciente é outra ferramenta poderosa. Quando sentir que sua mente está dispersa ou o ruído interno o domina, pare e foque na respiração. Inspire profundamente, expire devagar. Essa simples ação interrompe o fluxo do ruído e o traz de volta ao presente. A clareza vive no agora, não no passado nem no futuro. Cada respiração consciente é uma forma de limpar o pó mental acumulado ao longo do dia. Os sábios do estoicismo compreendiam que a clareza mental é o princípio de toda virtude. Marco Aurélio ensinava que a mente tranquila enxerga a verdade sem distorção. Sêneca explicava que o sábio age com serenidade porque aprendeu a filtrar seus pensamentos, e Epicteto lembrava que o que perturba o homem não são os fatos, mas as interpretações que ele cria. Eles sabiam que uma mente limpa não precisa controlar o mundo, porque já aprendeu a governar a si mesma. Reduza o ruído externo. Cuide do que consome: as notícias, os comentários, o conteúdo que absorve diariamente. Te encher a mente de negatividade e estará alimentando a confusão. Seja seletivo com a informação e generoso com o silêncio. A clareza se alimenta do espaço, não do excesso. Cada pensamento que elimina abre espaço para a sabedoria. Lembre-se, a clareza não é a ausência de ruído, é o domínio sobre ele. Não se trata de eliminar o mundo,
mas de aprender a manter a calma em meio a ele. Uma mente clara age com confiança, decide com propósito e avança sem desperdiçar energia. Se você treinar sua mente todos os dias para limpar o que sobra, viverá com mais foco, mais serenidade e mais poder. Limpe sua mente, e o caminho à sua frente se tornará tão claro quanto a água que parou de se agitar. Ensinamento 14. Domine a arte da disciplina diária. A disciplina é a ponte entre o que você sonha e o que realmente conquista. É aquela força silenciosa que se mantém firme quando a motivação desaparece. Todos temos momentos de inspiração, instantes em que o desejo de melhorar nos enche de energia, mas essa chama se apaga se não houver estrutura. A disciplina é o que permanece quando o entusiasmo acaba. É a capacidade de manter-se fiel às suas decisões mesmo quando não tem vontade, quando ninguém está olhando, quando tudo parece difícil. A diferença entre quem avança e quem fica para trás não está no talento, mas na constância. Cada ação repetida se transforma em uma mensagem para a sua mente. Se hoje você cumpre o que prometeu a si mesmo, mesmo sem vontade, o seu cérebro aprende que pode confiar em você. Mas se posterga, justifica ou quebra suas promessas, ensina a mente a desistir diante da dificuldade. Por isso a disciplina não é um castigo, é uma educação mental. É a maneira como você molda o seu caráter, constrói confiança e se torna alguém que age sem depender do ânimo. Uma pessoa disciplinada não precisa de motivação diária, porque já transformou a ação em hábito. Não se trata de impor cargas impossíveis, e sim de criar pequenas rotinas que se tornem pilares. Acorde no mesmo horário, cumpra suas tarefas essenciais, mantenha seu espaço em ordem, termine o que começa. São ações simples, mas consistentes que constroem uma mente firme e confiável. Quando você cumpre o que se propõe, a sua palavra se torna sagrada. Passa a se respeitar mais, e o respeito por si mesmo é a base de toda força interior. O estoicismo ensina que a disciplina é a expressão máxima do domínio próprio. Marco Aurélio praticava a autodisciplina diariamente como um dever para com a alma. Sêneca ensinava que a liberdade é alcançada quando se governa a si mesmo, e Epicteto lembrava que nenhum homem é livre se não for dono de suas ações. Para os estoicos, a disciplina não era uma prisão, mas o caminho para a verdadeira independência. Ser disciplinado não é reprimir-se, mas direcionar sua energia para o que o eleva, em vez de desperdiçá-la com o que o enfraquece. Dominar a arte da disciplina diária exige presença e decisão. Não espere sentir-se pronto. A preparação perfeita não existe. Comece de onde está, com o que tem, e faça o que sabe que precisa ser feito. Mesmo que seja desconfortável, mesmo que o progresso pareça lento. Cada dia cumprido é uma semente de confiança, e quando você repete isso continuamente, cria um padrão mental tão forte que agir corretamente se torna natural. O que antes era esforço transforma-se em identidade. Recompense-se pela sua constância, não com exageros, mas com reconhecimento. Ao final do dia, honre o seu compromisso consigo mesmo. Não busque aplausos externos, busque a satisfação de saber que foi mais forte do que suas desculpas. Essa sensação de coerência, de ter feito o que era certo, vale mais do que qualquer prazer imediato. Lembre-se, a disciplina não limita a sua liberdade, ela a constrói. Porque quando você tem controle sobre si mesmo, nenhum impulso nem circunstância externa pode dominá-lo. A sua vontade se torna uma ferramenta precisa, sua mente se torna ordenada e a sua vida começa a fluir com propósito. A disciplina diária não é fazer mais, mas fazer o que importa, todos os dias sem falhar. Dominá-la é dominar a si mesmo, e quem se domina é capaz de conquistar qualquer coisa.
Ensinamento 15. Conquiste suas emoções antes que elas o conquistem. As emoções são poderosas. Elas podem impulsioná-lo a criar uma vida extraordinária ou arrastá-lo à autodestruição. Tudo depende de quem está no comando, você ou elas. Cada vez que uma emoção assume o controle, a raiva, o medo, a frustração ou a tristeza, você perde clareza, energia e deixa que a mente se torne escrava de um impulso. Mas, quando aprende a observar o que sente sem se deixar arrastar, recupera o poder. Dominar suas emoções não é apagar o que sente, e sim aprender a direcionar esse sentimento com sabedoria. Você não pode dominar a sua vida se não dominar o seu estado emocional. As emoções não são inimigas, são sinais. Elas mostram o que ainda não foi compreendido, o que realmente importa e o que precisa ser trabalhado. O medo, por exemplo, não vem para paralisá-lo, mas para indicar onde falta confiança. A raiva não surge para feri-lo, mas para lembrá-lo de estabelecer limites. Porém, se você reage sem pensar, se responde com impulso, as emoções o governam. E quem é governado pelas emoções perde o controle do próprio destino. Sempre que sentir que uma emoção o domina, faça uma pausa. Respire fundo e observe-a. Nomeie-a sem medo, isto é raiva, isto é ansiedade, isto é medo. Ao fazer isso, interrompe o ciclo automático da reação. Você deixa de ser a emoção e se torna aquele que a observa. Essa distância traz poder. A partir desse espaço de consciência, pode decidir como agir, e essa decisão marca a diferença entre destruir e construir. O corpo é uma ferramenta para equilibrar a mente. Quando a emoção parecer forte demais, mova-se, caminhe, respire no ritmo dos passos, faça exercícios ou escreva o que sente. O movimento físico libera a tensão acumulada e devolve clareza à mente. Não acumule emoções sem processá-las. Permita que fluam, mas não as deixe decidir por você. O que não é expresso com sabedoria acaba explodindo em impulsividade. Os sábios do estoicismo ensinaram que o domínio emocional é a base de toda liberdade. Marco Aurélio escreveu que a mente serena é invencível diante de qualquer circunstância. Sêneca ensinava que não devemos reagir aos impulsos, mas orientá-los pela razão. E Epicteto lembrava que não são os fatos que perturbam o homem, mas a interpretação que ele faz deles. Eles compreendiam que o sábio não é aquele que não sente, mas aquele que sente profundamente sem ser escravo do que sente. Cada emoção é uma oportunidade de crescimento. Quando a mente aprende a não reagir, ela começa a responder. Você passa a enxergar a vida com serenidade e percebe que nada tem poder sobre você sem a sua permissão. Em vez de ser dominado pela raiva, transforma em impulso para agir com decisão. Em vez de se render ao medo, transforma-o em foco. O que antes o controlava, agora se torna sua ferramenta. Pratique a calma mesmo em meio ao caos. Não porque tudo esteja bem, mas porque sabe que só na calma é possível resolver. Mantenha um diário emocional, escreva o que sente e o que aprendeu a cada dia. Isso o ajudará a reconhecer padrões e acompanhar o seu progresso. Com o tempo, perceberá que reage menos e age com mais clareza. Suas palavras serão mais firmes, seus pensamentos mais ordenados e sua energia mais centrada. Lembre-se, quem domina suas emoções domina o seu destino. Você não precisa apagar o que sente, apenas aprender a governar. As emoções não são um obstáculo, são seu campo de treinamento. Cada vez que escolhe a compreensão em vez da reação, a calma em vez do caos, está fortalecendo uma mente inquebrantável. Você não é a raiva, não é o medo,
É a consciência que os observa, os entende e os transforma em força. Se você chegou até aqui, é porque o seu compromisso com a mudança é real. Poucos chegam ao final, e isso o diferencia. Você não apenas ouve, você age. Então, parabenize-se, pois hoje deu mais um passo rumo à mentalidade de ferro que nada pode quebrar. Reforce agora sua decisão, escreva novamente nos comentários, com ainda mais força que no início: hoje domino meus limites, sou estoico. Faça isso para selar o seu compromisso, para lembrar quem você está escolhendo ser a partir de agora. E se esta mensagem tocou você, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho, porque cada novo vídeo é um treinamento mental estoico criado para fortalecer sua mente, sua disciplina e seu poder interior. Nos vemos no próximo treinamento da mente inabalável.